Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Vícios e Virtudes, parte 8. A humildade, mãe de todas as virtudes, é que nos torna grandes. O texto bíblico, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 33 ao 35. E chegaram a Cafarnaum, e entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Então Jesus, assentando-se, chamou-os para perto de si e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o que serve a todos. O contexto da narrativa mostra Jesus caminhando para Cafarnaum, junto com seus discípulos, e contando a eles o que iria lhe acontecer brevemente em Jerusalém, onde será entregue nas mãos dos pecadores, que o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Este é o contexto da fala de Jesus, mas os apóstolos, alheios ao que Jesus dizia, discutiam entre si qual deles seria o maior e teria mais poder. Esta é uma situação que acontece muito em todos os setores da sociedade, inclusive na igreja, onde, por ser sal da terra, luz do mundo e fermento de transformação da massa, tal coisa não deveria acontecer em hipótese alguma. O contraste entre o que Jesus diz sobre como irá sofrer e morrer e a conversa que se passa entre os discípulos é grande. Alheios a tudo que Jesus irá passar, os discípulos querem somente saber qual deles é o maior e tem mais poder. Ao fim da viagem, quando chegam em casa em Cafarnaum, Jesus os chama para perto de si e pergunta: O que vocês discutiam pelo caminho? E todos se calam, certamente porque sentiram-se constrangidos e envergonhados pelo tipo de conversa que discutiam no caminho. Jesus sabia o que eles conversaram, mas perguntou somente para ver se eles próprios confessariam. Porém, ante o silêncio de todos, Jesus concluiu dizendo: Se alguém almeja ser o primeiro, comporte-se como o último de todos e seja o servidor de todos. Esta é a ordem de Jesus para os que o seguem. Outros textos em que Jesus fala sobre este assunto são os seguintes: Mateus 20, 25 ao 28 e Lucas 22, 24 ao 26. Bem sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser tornar-se grande, seja o vosso serviçal. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 18, versículos de 1 ao 3. E os discípulos chegaram até Jesus perguntando: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou o menino e o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Todos são textos muito claros, que não deixam nenhuma dúvida sobre a exigência de Jesus quanto à questão do exercício da autoridade e do poder entre os seus discípulos. Ser humilde e simples como uma criança, despojado de qualquer sentimento de grandeza, para servir a todos sem nenhuma pretensão de poder mundano, entre os discípulos de Jesus. Ter cargo de autoridade é sinônimo de serviço a ser prestado a todos. Trata-se de uma exigência de Jesus, não de um conselho. Finalmente, para fechar este assunto, temos a cena do lava-pés, onde Jesus se inclina diante de cada um dos discípulos com uma bacia com água e uma toalha, e lava-lhes e enxuga-lhes os pés, e diz a eles: Entendeis bem o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros.
Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos de 12 ao 15. Portanto, Jesus coloca-se a si próprio como exemplo e modelo. Como eu vos fiz, fazei vós também. Mais até que um modelo e exemplo, Jesus é a própria fonte onde nós, seus discípulos, bebemos, nos alimentamos e nos nutrimos da seiva viva que chega até nós através dele, que é o tronco da videira, onde nós, os ramos, seus discípulos, estamos enxertados e vitalmente unidos, produzindo cada um os devidos frutos, segundo a capacidade de cada um. Conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 ao 7. O mundo precisa ouvir a voz de Jesus urgentemente. A sociedade humana no seu todo, todas as instituições da sociedade, a Igreja igualmente, como farol da humanidade, cada um que tem cargo de autoridade dentro ou fora da Igreja, enfim, todos nós em conjunto e cada um de nós em particular, todos precisamos ouvir este ensino de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 ao 30. Enquanto há tempo, a sociedade humana precisa aprender com Jesus, pois ele veio para nos dar vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.